Só para dar o crédito dessa informação do Barbosa, inicialmente, quem deu o primeiro detalhe aí foi aquela página Fute Mais, nas redes sociais. Então, o crédito inicial foi para a página Fute Mais no Twitter lá. Bruno Andrade, como estamos em relação a isso, hein? Barbosa, então, Cruzeiro, Palmeiras, fica ou não fica no Botafogo? E importante só a gente destacar o seguinte, que ele tem 9 jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Isso. Existem ainda mais 6 rodadas até a paralisação para a Copa do Mundo. Então vamos ver como é que vão ser as participações do Barbosa nesses próximos jogos. Ele pode fazer no máximo mais 3 para poder defender outra equipe no Campeonato Brasileiro. O contrato dele é até o final desse ano, certo? Isso, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. Pré-contrato que seria, assina um pré-contrato em julho, e aí você assina com qualquer clube e se transfere lá em janeiro de 2027, certo? Apresenta um novo clube desde janeiro de 2027. E é um cara agora, por essa condição toda do Botafogo, que está sendo muito cobiçado, hein, Bruno? Apetecível, muito apetecível o Barbosa. O Felipe começou bem esse assunto, dando o devido crédito à página no Twitter, no X, o Fute Mais. Evidentemente que de ontem para hoje a gente conseguiu mergulhar mais na situação, tentar mais bastidores e mais detalhes. Evidentemente que fala-se bastante de Palmeiras e Cruzeiro, mas há uma diferença aqui sobre os dois clubes, pelo menos do meu lado, né? E depois vocês complementam daí. Do lado do Palmeiras, a informação vai muito mais na linha de conversas em andamento, algo mais quente, algo mais concreto para um pré-contrato. Então o Palmeiras avançaria com o pré-contrato o quanto antes, assinaria esse pré-contrato e, como disse o Felipe, o Barbosa chegaria livre. Eu não vou dizer a custo zero, né? Porque depois tem premiação, tem luvas, tem salário, mas não pagaria nada para o Botafogo e teria o jogador em janeiro. O que eu escutei do lado do Cruzeiro, ou em relação ao Cruzeiro, é o interesse. Eu, muito honestamente, não tenho informação aqui. Se os meus parceiros tiverem, maravilhas, embarcamos nisso. Mas do meu lado, eu escutei que o Cruzeiro tem interesse. Até porque ele não seria a prioridade para a defesa. O Cruzeiro trabalha com outros nomes, depois a gente fala sobre isso ao longo da live, ao longo do programa. Mas então é isso, o Palmeiras tem interesse, já conversa com o jogador. O Cruzeiro tem um interesse, mas eu não tenho informação se já há algo mais acelerado. Pelo que eu entendi, não. E isso não inviabiliza, eu sei que também vai ser assunto, a gente pode tratar melhor sobre isso logo mais. Não inviabiliza a situação do Nino, porque o Palmeiras trabalha em duas frentes. Quer o Barbosa, pré-contrato, não tendo que pagar nada para o Botafogo, mas também quer o Nino numa negociação que já se alonga há meses, desde o último mercado, para o meio do ano. No mundo ideal para o Palmeiras, no mundo ideal para Abel Ferreira e companhia, é ter o Nino comprado do Zenit no meio do ano, assim que reabrir a janela de transferências nacional e internacional, e em janeiro ter o Barbosa sem custos chegando à academia de futebol. Essa era uma pergunta que o chat estava fazendo aqui, se acha possível a chegada do Barbosa faria com que o Palmeiras recuasse na contratação do Nino. Então o Bruno Andrade já trouxe que não. Porque a questão do Barbosa é mais talvez uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que chegaria livre e até eu vi de certas fontes no Botafogo que existe uma certa cavada de empresários para tirar o Barbosa do Botafogo. Isso porque ele tem contrato até o final do ano, ele não deve renovar. A situação é muito complicada por lá, porque ele quer um projeto esportivo garantido para a próxima temporada e não foi apresentado até o momento. E foi até me apresentada a questão, que eu apurei, que a permanência e a renovação do Barbosa foi condicionada à permanência de alguns certos dirigentes no Botafogo. O empresário do Barbosa falou, Barbosa fica se tal X e Y dirigente ficar no Botafogo. Então tem essa questão, e sentem essa questão do empresário tá cavando uma possível saída, tá gerando um incômodo no Glorioso. Porque o Barbosa, ele entende que não tem um projeto apresentado para ele. E aí tem o interesse do Cruzeiro, tem o interesse do Palmeiras, mas é mais uma oportunidade de mercado que o Palmeiras vê. E tem conversa de andamento, é um zagueiro que está no radar aí do Verdão para a próxima temporada. Inclusive, vale lembrar que alguns jogos... Posso só complementar? Pode, Bruno. Que acabaram de me explicar aqui uma das fontes com quem eu tenho falado sobre o Barbosa, que reforça a ideia de que o trabalho é feito em simultâneo, Barbosa e Nino. Aliás, o Barbosa surge como nome para agora, mas o que essa fonte me explicou agora aqui, e a gente não tinha isso antes, eu pelo menos não tinha, não sei se vocês tinham daí, mas ele me explicou o seguinte: o Barbosa, o Palmeiras tentou no último mercado, no último dia, mas aí tentando negociar diretamente com o Botafogo, enquanto sonhava com o Nino para o meio do ano.
Ou seja, a gente não tinha o nome do Barbosa lá atrás, a gente sempre falou do Nino, enfim, surgiram também outros nomes caros, muitos deles caros. O Nino sempre foi a prioridade, mas o que uma fonte agora acaba de me alertar é que no último dia do último mercado, o Palmeiras tentou, através do Botafogo, a contratação do Barbosa e não conseguiu. Então o interesse é antigo e também reforça a ideia de que os dois estão na mira de forma paralela. Um não anula o outro. Claro que depois é tentar perceber se os dois chegam, se os dois chegarem, como é que fica o Benedetti, como é que fica o Murilo, como é que fica o Gustavo Gomes, Bruno Fux, enfim. Aí é problema para Abel Ferreira e não pra gente. Porque aí o Palmeiras teria, 5 jogadores para essa posição, né? Teria o do Murilo e o Gustavo Gomes, que são os titulares, o Fux, que é um outro que também, né, tem essa... seria o terceiro na fila. Benedetti. O Benedetti, que toda hora é cobiçado pelos times de fora também, né? E o Palmeiras precisa fazer caixa. E aí Nino e Barbosa. Muita gente. Mas acho assim, que tem que sair, né? Tem que ver se o Benedetti vai ser realmente negociado. Uhum. A questão toda é que, assim, nessa negociação nesse interesse do Barbosa, ele é muito parecido com o que aconteceu, que o Palmeiras foi atrás do Thiago Almada. E até mesmo do próprio Danilo. Então, assim, no escopo, vamos dizer assim, de trabalho do Palmeiras na questão de reforços, um zagueiro não estava nos planos, né? Um zagueiro a mais, no caso. O foco sempre foi o Nino. O Nino pode ser contratado agora em maio, né? Vamos esperar, a tendência é que seja isso mesmo. E aí, se de repente... Porque assim, a Leila Pereira, ela pensa o seguinte, o time do Zenit, ele não precisa vender. Os caras são... Cara, assim, a empresa lá que é dona do Zenit, lá é a maior produtora de gás do mundo. Então os caras não precisam de grana. Sim. Então, assim, óbvio que você tem algo alinhado com o staff, algo que você tem algo já planificado com o jogador, mas se os caras decidirem não vender ou decidirem vender para outro clube da Europa, o Palmeiras vai ficar na mão. Então, parte de um planejamento, você ter uma oportunidade de mercado que é palpável para você. Então, você te apresenta um jogador que é muito bom, que o teu técnico gosta, que o teu técnico elogiou já várias vezes, né? No caso, o Abel Ferreira. Abel gosta muito. O Abel gosta muito. Como oportunidade de mercado e viável para você contratar, é excelente você não perder essa oportunidade. Ah, mas e o Nino? Cara, o Nino tá ali, tem essa expectativa, mas a Leila Pereira entende que time que tem grana e que pode não querer vender do dia para a noite, cara, não vai ficar assim sem essa possibilidade. Então, mesmo com tantos outros jogadores que você já tem no elenco, o Palmeiras não quer perder a oportunidade de ter o Barbosa e ter o Nino. Isso, e eu tô lembrando aqui, que foi em fevereiro, sim, depois da derrota do Botafogo para o Flamengo, que o Barbosa fez aquele desabafo, até criticando a situação administrativa do Botafogo. Sim. Lembra? Mostrando que não estava contente e tal. Foi uma cobrança que ele fez para a direção, não só a direção, mas acho que até a presidência mesmo, ali do clube, né? Porque ele é um dos líderes do Botafogo. Ele é um também, dos líderes. Ele, Alex Telles. Eu até tentei avançar e ver se realmente já tinha um pré-contrato assinado. Não tenho essa informação, tá? De já pré-contrato assinado do Botafogo, do Barbosa com o Palmeiras. Mas assim, que acho que é mais do que um interesse, é algo muito mais forte, quente, e isso dá para falar que é. São dois cenários. Uhum. O Palmeiras trabalha com dois cenários. O cenário do pré-contrato, que é o mais, entre aspas, fácil, mas também existe uma possibilidade de você ter o jogador no meio do ano, porque ainda faltam alguns jogos para ele cumprir. Mas aí teria que ter o acordo com o Botafogo. E o Botafogo não está na jogada. É uma parada que está entre o jogador e seu staff e os clubes interessados, aí no caso o Cruzeiro e o Palmeiras. Então, assim, se tiver um acordo rápido, se você conseguir já garantir o pré-contrato, aí você parte para o Botafogo dizendo, temos um pré-contrato com o jogador. E agora, será que consegue uma liberação? Como seria essa liberação? Então, assim, o Palmeiras trabalha sempre no passo a passo para ver o que acontece. Mas, assim, esses dois cenários, eles são hoje possíveis. São dois cenários
viáveis para o Palmeiras. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que é mais fácil é o pré-contrato. O TV Espírito de Porco, não sei se ele está perguntando ou se ele está avisando, mas ele falou do Montoro e do Vitinho, se o Palmeiras também tem interesse. Acho que não. Não tem que apurar, né? Mas lateral direito. Não sei, tem essa questão do Palmeiras Giai, do Kelvin. Só se o Giai for negociado, né? Eu tenho interesse. Tem, Bruno. Eu tenho. Se quiser jogar no meu time, eu aceito. Ele seria titular e faixa. O Montoro eu acho muito bom jogador e o Vitinho talvez seja se o Giai sair, né? Porque o Giai é um cara que é sempre cobiçado também aí, né? Vamos Seleção ver argentina e tal, né? Mercado italiano, né? Porque ele tem passaporte. Toda hora falam do Giai, né? Essa questão do Barbosa no Palmeiras, a gente entrou nessa discussão, mas me chama a atenção por esse excesso de zagueiros atualmente. Porque a gente sabe que a prioridade do Palmeiras no mercado é a contratação de um zagueiro e seria do Nino. E aí você tem o Nino, que tem que pagar um valor até de certa maneira alto, e o Barbosa, que se for assinar um pré-contrato, e aí o Palmeiras tentaria a liberação dele no meio do ano. E é o que eu imagino. Aí o Botafogo teria que entrar num acordo financeiro. Mas aí, não sei, né, o Bruno Vicari, se o Murilo ficaria, Gomes, Fux, alguém teria que rodar nessa história. Mas aí deve ser o Benedetti saindo, porque o Palmeiras... Mas o Benedetti também é um reserva, a gente tá falando de caras experientes como o Gomes, Murilo, que são titulares seriam absolutos. 5, aquilo que a gente falou, seriam 5 zagueiros grandes, vai. Mas aí, time grande que briga por todos os títulos, tem que ter 4 zagueiros confiáveis. Ou seja, não me surpreende, o Abel Ferreira é o Palmeiras pensando que aí ele teria 5, europeia, mas de forma inteligente. É que aí ele teria sim, mas aí você fica à disposição de talvez para negociar o Fux, né? O Benedetti é aquele que tem mercado por ser jovem. Não acredito que o Palmeiras venha libertar o Gomes e o Murilo, até pela confiança, pelo entrosamento. Quem rodaria aí é o Bruno Fux, né? Caso o Palmeiras contrate o Nino e o Barbosa, claro. Tem uma matéria que o Bocato acabou de me mandar. Aliás, você assinou essa matéria. Eu e o Bruno Andrade, né? Ele nem lembra. Daqui, Daniel Bocato, em fevereiro. Não só Danilo, o Palmeiras tentou tirar outro nome do Botafogo. Não, isso aí era a informação que eu assinei com o Bocato, verdade. Eu tô tanta confundindo. fake news que ele fala. Não é. Não tá nem lembrado dessa, pelo amor de Deus. É matéria que ele põe no site que você esqueceu dessa, mas você contou essa daqui pra gente, Felipe. Na verdade foi... Que dia foi? Deixa eu ver aqui, você e o Bocato. Como é que tira isso aqui? 5 de Você, fevereiro. mas ele te perguntou, e o Montoro? Mas acho que não. É que a mas informação você tinha partiu... dado 2 meses antes, velho. A gente faz uma apuração dividida amnésia, aqui. Você sabe. A gente faz a apuração dividida. Cada um tem um lado de uma história. Isso. Esse lado partiu do Bocato que apurou. Entendi. Eu tenho o lado do Danilo, entendeu? Sim. Entendeu agora? Entendi. Pronto. Não, mas tá aqui, ó. O cara me colocou... O Montoro tem contrato até 2029, custou 9 milhões de dólares. Fala, turminha, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras. O Palmeiras que joga daqui a pouco, né? Pra vocês ficarem atentos e atenados sobre tudo que está sendo falado, já deixe seu palpite. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre ficar atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no dia a dia nos bastidores do maior clube do mundo. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.